Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, José, o tipo. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. Dá um joinha aí, dá um like, né? Se inscreve no canal para que a palavra de Deus cresça e vá a todo o povo, tá bom? Vamos entender. Primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor tem oferecido para nós, Senhor. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida sobre cada um de nós, Senhor, que precisamos do Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos, enfatizando na nossa mente e no nosso coração os teus preceitos e estatutos e as tuas leis, para que possamos seguir, Senhor. Abençoa o Hugo, né, a quem eu conheci recentemente, e que a tua bondade seja estendida sobre ele e sua família também. Em nome de Jesus te agradecemos por esse estudo. Amém. Muito bem. José, o tipo. José, meu irmão, e Moisés, da segunda geração aí, tá? Moisés da segunda geração. Na primeira geração, que saiu ali do Egito, e que praticamente ali quase todos morreram no deserto, com exceção daqueles que tinham 20 anos, né? Quando saíram do Egito, estes aí não morreram, de 20 anos, não morreram no deserto. Mas a primeira geração liderada por Moisés e depois a segunda geração liderada por Josué, né? Ou seja, Deus, né, na verdade, não deixou, né, seu povo sem uma liderança, sem um líder. Deus nunca nos abandonou, sempre teve. Morreu Moisés, Deus escolheu outro líder para continuar a travessia do deserto até a terra de Canaã, e ali foi escolhido Josué, um homem correto, um homem que não se afastava de Deus, um homem que não se afastava do seu líder, que era Moisés, um homem presente em toda situação, um homem que confiava em Deus, acreditava em Deus. Queridos, Deus preparou alguém para substituir Moisés, e não poderia ser qualquer um, tá? O interessante é que Josué já estava junto de Moisés. Ele não se descolava ali de Moisés. Onde ele ia, lá estava. Onde Moisés ia, lá estava Josué, do seu lado. Qual é o significado, né, do paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e a vida de Josué? Qual é o significado ali, vamos dizer, do paralelismo ali entre os dois, né? Êxodo 3, versículo 1, fala isso aqui, ó. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantou o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, em Horebe. Versículo 2. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Moisés disse, ele falou: eu vou lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, então veja só o que aconteceu.
chamou e disse, veja que foi Deus que chamou Moisés. Chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando, né, que está essa terra é santa. Meu querido, veja que Deus chamou Moisés, tá? Esses são os verdadeiros líderes que são chamados por Deus, tá bom? Aqui você percebe que fala que o anjo do Senhor, né? Aqui nós percebemos, mas lendo mais à frente aí, fala que o anjo do Senhor, mesmo que fala com Moisés, aquele mesmo anjo que estava falando com Moisés, né? Ali, muitas vezes, né? Deus é chamado de anjo do Senhor, sabia? Porque ali fala o anjo do Senhor. E muitas vezes, Deus é chamado de anjo do Senhor. Esse Deus que falou com Moisés no monte ali, Sinai, na sarça ali ardente, é o Deus Filho, tá? Ele também é chamado de anjo do Senhor na Bíblia, tá? Veja, meu irmão, que Moisés teve uma revelação de Deus, né? E um chamado de Deus. Foi assim também com Josué, tá? Ele teve uma revelação de Deus e um chamado de Deus, tá? Você pode ver isso ali em Josué capítulo 1, versículo também 1, né? Você pode ver aqui, ó, Josué capítulo 1. Nós estamos aqui, né? Custa nada já ver, para tirar as dúvidas, né? Tem pessoas que têm dúvida, viu? Então nós vamos aqui, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué. Olha o que o Senhor falou. Filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa-se o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você está entendendo? Todo lugar que pisar, Deus falou para ele, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Veja que Deus também chama ele, chama Moisés. Queridos, no livro de Números, você pode ver também no livro de Números, já estamos aqui mesmo, livro de Números, capítulo 13, versículo 1, diz assim, diz o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe dar aos filhos de Israel, de cada tribo, seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Eram líderes. Você está entendendo? Amados, veja que o Senhor falou de novo com Moisés, mandando que ele mandasse alguns homens para espiar a terra de Canaã, que ele iria dar aos filhos de Israel. Foi isso que a Bíblia diz. Moisés mandou 12 espias. Lembre-se que no meio daqueles 12 estava ali Caleb e Josué, tá? Foram os únicos que não falaram mal da terra, tá? Amados, isso também aconteceu na vida de Josué, sabia? A mesma história aconteceu na vida de Josué. José, o tipo. Josué, o tipo. Então aconteceu a mesma coisa, tá? Amados, isso também, né? Josué mandou para espiar a terra 2 espias, tá? Aqui está o paralelo entre Moisés e José. Aconteceu com Moisés, também aconteceu com Josué. Ele teve que mandar 2 espias.
para olhar a terra. Josué capítulo 2, versículo 1, né? Nós podemos ver aqui Josué, né? Capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó. De Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, com o nome que era Raabe, né? E pousaram ali. Eles entraram ali, pousaram ali. Então, aqui foi 2 espias. Nós vemos claramente o paralelo aqui de Moisés e Josué. Assim como Moisés mandou 12, agora Josué manda 2. Esse também, o livro de Êxodo, também, capítulo 3, versículo 5, quando Deus se revelou a Moisés, lá no Monte Sinai, dizendo, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa, que nem nós lemos, aconteceu também com Josué, sabia? Josué capítulo 5, nós podemos ver aqui Josué capítulo 5, dá só uma olhada, Josué capítulo 5. Aconteceu também, tá? Com ele, tá? Josué também foi um desses aqui, versículo 15, tá? 5, versículo 15. Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalças as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Você veja o paralelo. Você veja como que funciona. Josué, o tipo. Josué era um tipo de Moisés. Entenderam, queridos? Então era assim. Deus disse a Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo, é sagrado. Ambos, Moisés e Josué, tiveram revelação de Deus. Moisés no Sinai e Josué lá em Jericó. Tá? Como já vimos, Josué, né, é apresentado como um novo Moisés da segunda geração do livro de Êxodo, ali do Egito. Tá? Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho e Josué liderou o povo na travessia do Jordão para a terra nova, Canaã. Ambos líderes foram, né, lembrados, né, da necessidade da circuncisão também. Assim como Moisés foi lembrado da circuncisão que tinha que fazer, assim também Josué, tá? Da importância da Páscoa também. Ambos foi lembrado do maná, tá? Começou a cair no tempo de Moisés e terminou, né, de cair no tempo de Josué. Ambos foram ordenados a tirar as sandálias dos pés, porque estava pisando em terra santa. A mão estendida de ambos também, né, sinalizou a vitória de Israel. Moisés deu a instrução para divisões da terra, Josué cumpriu, né, as instruções de distribuição, tudo na Bíblia. Veja o paralelo, é tudo igual. Josué é um tipo. Ele era um tipo de Moisés. Queridos, Josué cumpriu, né, as instruções distribuídas e dividindo a terra, ambos vamos dizer assim, ambos fizeram discursos, né? Fizeram discursos de despedidas, tá? A nação, no fim do seu ministério, Moisés fez, Josué também fez. Ambos fizeram. Quando você olha o livro de Deuteronômio, né, 18, 15 a 19, aqui, né, você pode pegar aí, Deuteronômio 18, leia do 15 ao 19, aqui fala que Deus prometeu, né, levantar um líder, né, no lugar de Moisés. Primeiramente, foi Josué, mas o líder supremo aqui, verdadeiro, que realmente substitui a Moisés,
Foi Jesus Cristo. Jesus é o líder supremo. Você vê também em Deuteronômio 34, versículo 10 a 12, veja que nunca houve um profeta que fizesse o que Moisés fez, né? Com o poder que o Senhor Deus deu a ele. Aqui, quando você lê aqui Deuteronômio 34, versículo 10 a 12, tá bom? Você pode ler. Fala que nunca teve um profeta igual a ele, igual a Moisés. Tá? Você vai no livro de Atos 22 a 26, aqui fala, né, bem claro, e deixa claro, não só fala, deixa bem claro aqui, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 26, Atos 3, versículo 22 a 26, aqui fala e deixa bem claro que o profeta que Deus prometeu, né, ali, deixar no lugar de Moisés, não foi unicamente Josué. Não foi. Quando você lê esse texto aqui de Atos, capítulo 3, versículo 22 a 26, você percebe que não foi só Josué, tá? Ficar no lugar de Moisés, porque essa profecia se cumpriu completamente, né? Perfeitamente também, no ministério de Jesus Cristo. Ou seja, tanto Moisés como Josué, eles eram tipo de Jesus Cristo. Você entendeu? Atos, livro de Atos, você pode ver aqui Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? Já que nós estamos aqui, meu irmão, não custa nada, né? Porque tem pessoas que às vezes duvidam. Atos, e não entende, tem pessoas que não entendem também. Atos capítulo 3, versículo 22, dá só uma olhada. Vamos lá. Disse assim: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, né, semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então Deus falou, depois de você vai vir outro. Agora, aqui está falando de quem? Vou ler de novo. Ó, disse, vou ler o 21, tá? Atos capítulo 3, versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Tá vendo aqui? Bem explicado, né? E aí continua, né? Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Continua, verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também e anunciaram esses dias, vós sois filhos dos profetas de todas as alianças que Deus estabeleceu como vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Está falando de Jesus. Tá, queridos? Então, você percebe? Porque essa profecia se cumpriu completamente, né, perfeitamente, no ministério de Jesus. Ou seja, tanto Moisés como Josué, eles eram um tipo de Jesus Cristo. Deus usou Josué como um tipo de Jesus. O próprio nome de Josué, em hebraico, queridos, você pode ver em hebraico,
é o mesmo nome de Jesus, tá? No Novo Testamento. Jesus escolheu no passado líderes para representá-lo. Jesus escolheu líderes no passado para representá-lo. Deus ainda está escolhendo hoje líderes, tá? Ungir eles com o Espírito Santo para que você seja um líder da Igreja de Deus, né? Representada nesses últimos dias, tá? Um líder de Deus, né? Represente a Deus, que represente a Deus. Deus diante de seu povo, um líder de Deus tem que representar Deus diante do povo, tá? Para que as pessoas vejam em você o rosto de Jesus. Veja Jesus Cristo em você. Que você fale como Jesus sempre falou, tá? Que é uma palavra viva. A palavra de Deus é a palavra viva. E nós, como líderes, nós temos que se tornar um líder de palavra viva, imitando a Jesus Cristo. Deu para você entender, meu irmão? Tipo, né? Josué, tipo. Que tipo que Josué era? Um tipo de Moisés, e Moisés um tipo de Jesus, que Josué também era um tipo de Jesus. Aquele que veria, aquele que a Bíblia diz que vai julgar, que vai acolher seus filhos, os obedientes a ele, ao seu pai. Queridos, que estudo bom, né? Fala a verdade, né? O verdadeiro Josué, o antitipo. O verdadeiro Josué é um antitipo. Daqui a pouco nós já vamos falar sobre ele, tá bom? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês e que o amor de Jesus seja estendido sobre vocês. Daqui a pouco nós vamos falar esse estudo aqui, ó. O verdadeiro Josué, um antitipo. Tá bom? Tchau, pessoal. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, nesse momento. Tá bom? Dá um joinha aí, um like, se inscreve no canal, para que a palavra de Deus chegue às pessoas que ainda não conhecem. Até daqui a pouco.